Olá, olá, boa noite. Está começando Receitas para Ser Feliz ao vivo e especial. Hoje é o primeiro dia de uma minissérie sobre finanças e economia, que a querida Helena Siqueira Dornelas, que está aqui com a gente, economista, que trabalhou muitos anos aí em diversos lugares da área financeira, criou chamando de Economia com Analogia. E ela vai contar para a gente muita coisa interessante aqui. Quem quiser pode fazer muitas perguntas, mas eu vou primeiro dar as boas-vindas para ela e ela vai contar um pouquinho mais dessa experiência que ela teve de vida aí em vários setores dessa área financeira. Bem-vinda, Helena! Obrigada, Deise. Boa noite aí a todos que estão nos acompanhando. Bom, eu sou economista e por muitos anos, por 16 anos, eu trabalhei nas áreas de planejamento e controladoria de grandes instituições financeiras. Então, deu para entender bem como era ali o funcionamento e as estratégias. Depois, saindo de lá, eu enveredei pelos caminhos do terceiro setor, era um outro planeta, e do terceiro setor eu caminhei para a economia solidária. Me apaixonei pela questão das cooperativas, dos clubes de troca, moedas sociais, posteriormente dos bancos comunitários, e eu percebi que outra economia é possível, sim. Não é? Ultimamente eu venho pesquisando e me aprofundando na questão das novas economias, dessas mudanças, né, nas relações sociopolíticas e econômicas, principalmente, que vem acontecendo de uma forma exponencial, não é? E aí como isso nos impacta e como a gente se prepara, então, para essas mudanças. Ai, que bom, Helena, que temos outras opções na economia, porque a gente está vivendo um momento assim de crise, né? Inclusive, eu sei que o tema de hoje tem a ver com crise, estamos vivendo uma, vai ser bem bacana você falar sobre isso. E me conta uma coisa, de onde que veio a ideia de fazer essas analogias? Porque aqui na nossa trilogia, ou na nossa minissérie, você vai fazer três tipos de analogias, a gente vai ter encontros aí a cada 15 dias, vai falar de economia e de finanças, que vai ser super bacana, mas de onde veio essa ideia? Eu sempre gostei, né, Deise, dessa questão de você entender um assunto através de um outro jeito, né? Principalmente através de histórias, de metáforas, de mitologia, não é? Então, eu sempre percebi que essa era uma forma bastante efetiva, principalmente de falar sobre assuntos que para muita gente ainda é tabu, né? Quando a gente fala de economia, fala um pouquinho de economia, a gente percebe, né, que existe aí um certo arrepio. Então, como é que a gente leva esse assunto que é tão importante, não é? O conhecimento de pessoas que, assim, querem entender, mas, né, acho que é uma coisa muito técnica, muito difícil, não é? Esse tema em particular foi até, assim, muito interessante, porque foi no final do ano passado, eu estava lendo um artigo da revista Exame, que falava, foi escrito em 2018, e estava mencionando, então, que já fazia 10 anos que tinha ocorrido a crise de 2008. E, apesar de já ter passado tanto tempo, ninguém tinha sido punido por conta, né, dessa crise aí, que, né, prejudicou milhares de pessoas no mundo inteiro. E aí eu pensei, poxa, mas que tragédia grega que é isso, não é? Uma crise impune. Foi aí que surgiu a ideia. Sabe? E aí, nessa época, também eu entrei em contato com, por acaso, totalmente por acaso, com a trilogia tebana, né, na verdade, que são três peças, né? E a primeira delas é a de Édipo Rei. Então, na hora que eu fui, né, lembrando, né, já tinha visto há muitos anos atrás, aí eu comecei a encontrar pontos de interligação, né, entre a nossa tragédia contemporânea, ou as grandes crises financeiras contemporâneas, com a tragédia mencionada ali na peça. E assim, vamos combinar, né? Uma peça que foi escrita em 427 a.C.,
Ou seja, né, quase 2.500 anos depois, nós estamos falando dela, então, porque realmente é uma, né, o conteúdo ali precisa ser minimamente considerado. Ele é muito profundo, né? Isso foi pesquisado e é utilizado pela psicologia, pela filosofia, e agora a gente está trazendo também aqui para o lado da economia. É legal, eu conhecia a história do complexo de Édipo, que é bem famosa na psicologia, mas eu não conhecia, sinceramente, a história inteira. E talvez muita gente que ouça a gente aqui não conhece, então é bacana que você também vai trazer essa história à tona para que as pessoas conheçam, né? Então agora eu vou sair de cena, vou te colocar aqui no palco principal para você compartilhar a tela e poder passar esse conteúdo para as pessoas. Só vou convidar todo mundo que já está assistindo, já temos aí um pessoal assistindo, a Joelma já se identificou, já tem outras pessoas. Vou pedir para quem está assistindo colocar perguntas aí, não deixa passar, vai colocando perguntas que eu vou ir trazendo para ela mais para o final ou na hora que ela der uma paradinha, tá bom, gente? Então vai lá, é com você, Helena. Ok. Bom, só antes da gente começar, eu quero fazer um combinado, não é? Assim, eu vou trazer a peça do Édipo Rei e vou fazer, então, as analogias com as nossas grandes crises financeiras. Obviamente, né, isso foi uma quadrilogia, um artigo que eu escrevi, eu preparei 6 vídeos falando do assunto. Então, para trazer aqui nesse espaço de 15, 20 minutos, nós vamos pontuar só realmente as questões assim que são mais relevantes, né? E aí, quem quiser entender um pouco mais e acompanhar com um pouco mais de profundidade, a gente depois deixa lá o link do site que tem o artigo, os vídeos e tudo mais. Tá certo? Então, eu vou contar a história, eu vou fazer os pontos de analogia, e depois eu vou lançar também os enigmas para serem decifrados, tá certo? Mais ali no final da apresentação, tá bom? E aí depois a gente vamos resolver esse enigma, vamos tentar decifrá-lo, e depois a gente abre realmente para trocas, ok? Bom, eu vou compartilhar a minha tela, então, eu fiz uma apresentação, e eu vou trazer, né? Lembrando sempre que o propósito é despertar a consciência, porque é tão importante que a gente conheça a economia. Bom, vamos começar então com o resumo, a síntese da peça, né? Ele começa em Tebas, tá certo? Que era um reino muito próspero, então governado pelo rei Laio e pela rainha Jocasta. Porém, em certa altura ali do reinado, o rei Laio recebe, então, uma profecia do oráculo de Apolo, dizendo que ele teria um filho que seria o seu assassino, e esse filho também desposaria a mãe, né? Ou seja, seria o assassino do pai e desposaria a mãe. Então, obviamente, ele, horrorizado, a hora que nasce esse menino, ele pede para perfurar os pés, e isso vem, e daí vem o nome de Édipo, né? Ou seja, os pés inchados, tá certo? E pede, então, para que um executor pendure o menino pelos pés numa árvore para que ele fosse devorado pelas feras. O executor leva, né? Mas aí no caminho ele tem ali, ele é movido por uma compaixão, porque afinal de contas o menino era um príncipe, né? Como poderia ter um fim tão rápido e tão trágico? Então, ele não executa e ele encontra, então, um pastor no meio do caminho, entrega o menino para que o pastor cuide. O pastor, não tendo condição de criar o menino, leva até a cidade de Corinto, a cidade mais próxima, e entrega ao rei de Corinto. O rei, como não tinha filhos, então se encanta com a criança e o adota como príncipe. Então, num segundo momento, já na cidade de Corinto, nós vemos Édipo já adulto, príncipe, né, totalmente preparado ali, né, para assumir as funções do reino. Porém, na festa de 18 anos, alguém briga com ele e fala: "Você é filho adotado".
Ele não acredita, mas pela via das dúvidas vai consultar o oráculo, e o oráculo não fala se ele é adotado ou não, mas fala que ele vai matar o pai e se casar com a mãe. Obviamente, ele fica muito impactado com aquilo e, para evitar tal destino, ele foge de Corinto e vai, então, caminho de Tebas, olha só. Só que a estrada era muito estreita e, na contramão, a certa altura, vinha, então, uma comitiva que era de um ancião e seus servos, 5 servos. E esse ancião era muito arrogante e falou para ele, saia do caminho, né? Deixe ele passar. E Édipo não gostou, então entrou na briga, e nessa briga ele mata esse ancião e 4 dos servos. Porém, um deles consegue fugir. Num outro episódio, vamos ver, então, Édipo chegando até Tebas. E Tebas estava, então, assolada pela presença da esfinge, que era um monstro terrível, devorador, que assolava todos os passantes, né? E também os moradores de Tebas, porque ela devorava aqueles com os quais ela se deparava com os seus enigmas. Ela dizia, decifra-me ou te devoro. Aí, claro, quando o médico se deparou, ela também lançou o seu enigma, né? Que qual é a única criatura que tem 4 pernas pela manhã, 2 pernas na parte da tarde e 3 pernas à noite. E Édipo, muito preparado e muito intuitivo, responde: é o homem, porque quando ele é bebê, ele engatinha, tem 4 pernas, quando adulto, então, ele caminha sobre as 2 pernas, e quando ele está velhinho, ele precisa de uma bengala. Obviamente, a esfinge se dá por derrotada e se atira do precipício, então livrando Tebas dessa maldição, não é? No capítulo seguinte, ou no momento seguinte, nós vemos, então, Édipo chegando em Tebas e sendo reconhecido como herói. E mais, havia um prêmio para quem conseguisse livrar Tebas da esfinge, que era a mão da rainha Jocasta, agora viúva, tá certo? Então, ele desposa a rainha, tem 4 filhos com ela, 2 meninos e 2 meninas, porém, a certa altura do campeonato, se abate sobre a cidade uma grande pestilência. Claro, o oráculo também é consultado e ele aponta: a pestilência é porque a cidade acolhe o criminoso de Laio. E Édipo, então, fica desesperado e começa uma grande investigação. Quem matou Laio e que precisa ser banido da cidade? Tá certo? Aí ele procura, investiga e chama o sábio Tiresias, que sabia da história, mas se negou a falar, porque ele sabia das consequências. Mas Édipo insiste, né? O ameaça fortemente. Então ele fala: o assassino que procuras és tu, não é? Aí, claro, ele não se conforma, ele fala que Tiresias é o impostor, ou está, então, de conluio com o verdadeiro criminoso, tá certo? E Tiresias, então, traz aquele servo que fugiu da chacina, e esse servo reconhece Édipo como assassino de Laio, e traz também o pastor, aquele que levou o menino até Corinto, que confirma a história. Sim, isso aconteceu, e o menino é você, tá certo? Claro que Jocasta, a hora que ela percebe, ela não suporta aquela situação e se enforca, e Édipo, então, também muito, muito impactado, abalado, ele se cega, né, com os broches de Jocasta e é banido da cidade e sai seguido amparado pela sua filha Antígona.
não é? Esse episódio também vai dar depois a continuação da trilogia, que é Édipo em Colono, né, Banido, e depois a Antígona, né? São três peças, tá certo? Bom, então é isso, bem resumidamente. E agora nós vamos procurar entender o que acontece na economia. E quando a gente fala de tragédia, e nós acabamos de ver uma verdadeira tragédia grega, não é? Nós não podemos deixar de falar da crise de 1929. Ficou lá longe, né? No começo do século XX, mas ela tem reflexos até o dia de hoje. E pior, não aprendemos com aquela experiência, tá certo? Porque aí nós vamos ver um reino norte-americano, também muito próspero, que praticava lá uma economia liberal, tá certo? E lá também havia uma profecia, né? Ou seja, o país só cresce com altos níveis de consumo. Então, esse país, né, já bastante fortalecido economicamente, financia a Primeira Guerra Mundial e também o pós-guerra, né, quando a Europa estava praticamente no chão, né, transformada em cinzas. As empresas norte-americanas trabalham loucamente para poder suprir essa demanda, tá certo? As empresas se capitalizam, começam a operar em bolsa, né, colocar suas ações em bolsa, e por conta dessa pujança econômica, as ações, então, são ultravalorizadas, tá certo? Ultravalorizadas em excesso, ao ponto de realmente formar uma bolha, não é? Uma bolha financeira. Bom, aí isso daí, como toda bolha em algum momento estoura, não é? E estourou no final de outubro de 1929, quando o mercado acordou e percebeu que aquelas ações que eram negociadas a US$ 100, por exemplo, não valia nem 10. E se visse direitinho, não valia nem 5. Então, o preço dessas ações despenca de uma hora para outra, as empresas não conseguem mais se capitalizar, começam a demitir os seus funcionários, com alto nível de desemprego, claro, não há consumo. Se não se consome, não tem por que se produzir. Se não se produz e não se consome, a economia para, ela fica totalmente estagnada. Bom, levou 10 anos para que a economia mundial conseguisse se recuperar desta primeira tragédia, não é? Mas, enfim, né, teve lá a intervenção de John Keynes, né, que sugeriu, então, que a economia não fosse tão liberal, que houvesse pelo menos uma parte de intervenção do governo na economia para tentar, então, provocar demanda, e, ao provocar demanda, provocaria também o crescimento da produção, tá certo? Conta a lenda que ele dizia, não é? Que, olha, preciso que o governo contrate pessoas, nem que seja para abrir buracos na rua durante o dia, e uma outra equipe para fechar o buraco da rua à noite, que é justamente para poder gerar um pouco de renda para que essas pessoas consigam consumir, havendo consumo, ao estímulo à produção e a economia volta a girar. Levou só 10 anos, tá? Para que essa situação se regularizasse, não é? E olha que interessante, né? Em 1939, né, quando a economia começou a entrar em equilíbrio, estoura a Segunda Guerra Mundial. Olha que legal. E o mundo fica de cabeça para baixo novamente. Bom, vamos ver então esse entre e pós-guerra, tá certo? Depois de recuperado, os Estados Unidos continuam ainda sendo uma economia bastante forte no cenário internacional e continua praticando aquela profecia, sabe? Que o país só vai crescer se tiver altos níveis de consumo. Financia também a Segunda Guerra e o pós-guerra. Olha só a história se repetindo novamente. Olha só. E no final da Segunda Guerra, na Convenção de Bretton Woods, foi estabelecido que o dólar, então, seria a moeda internacional.
John Keynes objetou, várias correntes, várias especialistas também foram contra, mas foram votos vencidos, né? E os Estados Unidos passou a deter a senhoriagem da moeda internacional. Olha só que questão mais periclitante nesse contexto mundial, quando um único país detém a moeda de referência do mundo inteiro, não é? Pois é. Bom, é claro que isso abriu, então, um caminho para os Estados Unidos percorrer a passos largos uma busca aí para se tornar uma potência mundial. Só que, olha só, como lá na tragédia, a estrada também era estreita, e quem vinha na contramão? A União Soviética, com seu sistema de economia planificado, centralizado, socialista, comunista. Tá certo? E isso vem gerar a Guerra Fria, que não foi um conflito de momento, como lá na peça do Édipo, não. Durou 4 décadas essa situação de Guerra Fria, tá certo? Porém, os Estados Unidos realmente vem brigando, né, durante esse tempo todo e consegue matar, né, o sistema planificado ou centralizado. Tem a ideologia se mantém, inclusive se mantém até os dias de hoje, tá certo? A gente vê que ainda existe países aí com tendências, né, socialistas, comunistas, enfim, isso também está virando, esse panorama também está se alterando, mas por enquanto é o que temos. Bom, e agora, então, o momento da terrível esfinge, não é? Que nós retratamos através da crise de 2008. Vamos entender esse contexto, então. Não é? A gente percebe que mesmo aí no panorama do pós-Guerra Fria, vem havendo aí, né, uma grande concentração de riqueza, muito através do sistema financeiro. Não é? E no final ali do século passado, década de 80, 90, começou a haver aí uma grande valorização imobiliária. Então, olha só, o próprio governo norte-americano começou a incentivar, a estimular a contratação de empréstimos mediante hipotecas. Eles falavam, olha, o mercado está super aquecido, contraia um empréstimo, você pode hipotecar sua casa como garantia, não é? Como os preços dos imóveis estão subindo, você consegue depois comprar outro imóvel, vendê-lo, ainda pagar os seus empréstimos e ainda ter um lucro. Olha que legal, não é? E aí todo mundo foi entrando ali na onda, né? Abraçando a ideia, hipotecando os seus imóveis, contraindo empréstimos com essa esperança de valorização, né, dos imóveis, tá certo? Só que aí agora vem, a esfinge realmente vem dar o seu bote. Por quê? De todas as hipotecas que eram emitidas, ou seja, de todos os empréstimos que eram feitos, sim, uma parte dos empréstimos nós chamamos de empréstimos de 2 pernas, ou seja, né, aquele que vai e volta. Mas uma boa parte eram aquelas de 100 pernas, ou seja, aqueles empréstimos, né, que fogem rapidinho na hora do pagamento. Né? Se sabia que estava concedendo empréstimo para pessoas que não tinham a menor condição de pagamento, mas assim mesmo concedia-se o empréstimo. Tá certo? E essas hipotecas, esses títulos são chamados, então, de subprimes, não é? Bom, é claro que os bancos também, com esses títulos todos na mão, criam, então, carteiras, né, empacotam isso aí através de produtos financeiros, fundos de investimentos, o que chamaram de CDO, né? Eu não vou lembrar o nome em inglês, mas enfim, e comercializaram também esses títulos, não é? E para coroar, as agências de rating, aquelas agências que apontavam o risco das operações, falaram, não, essas operações são legais, né? Não tem risco nenhum. E quando alguém questionava, pô, mas são subprimes,
Ah, mas são subprimes AAA, 3As, sem risco, não é? E aí, realmente, as pessoas contraíram empréstimo, compraram imóveis a rodo, saíram vendendo loucamente esses empréstimos, esses imóveis, não é? E aí, o que acontece com o preço? Cai. Isso era realmente uma bolha, os imóveis não valiam tudo aquilo, e como bolha, ela estoura. De novo, tá certo? A história se repete. Há uma queda brutal do valor dos imóveis, porque estava todo mundo vendendo, não é? As pessoas não conseguiam, então, recuperar os seus investimentos, não conseguiram pagar os bancos. E a ponta do iceberg surgiu com a quebra do Lehman Brothers, que era um banco centenário, super tradicional. E o sistema todo só não foi mesmo para as cucuias, porque o governo norte-americano entrou, então, comprando lá todos aqueles títulos podres, tá certo? E tentando ali higienizar o mercado com dinheiro público, tá? Então, toda a sociedade, todo mundo pagou por por esse bote da esfinge na economia norte-americana e mundial. Nós não sentimos muito, porque a economia brasileira, na época, né, ela estava bastante fortalecida. E até ficou famosa uma frase do então presidente Lula, que ele falava que foi um tsunami lá nos países desenvolvidos, mas aqui chegaria como uma marolinha. Não foi tão marolinha assim, mas certamente sentimos bem menos os impactos dessa crise do que nos países mais desenvolvidos, porque lá realmente as pessoas perderam as suas casas, perderam seus empregos, realmente ficaram ali na miséria, não é? A esfinge ali foi impiedosa, tá certo? Bom, mas por fim, agora vamos, né, já que falamos da tragédia passada, vamos então pensar como é que a gente reverte isso no futuro, não é? Bom, no que nós chamamos de novas economias, que nós percebemos que esse novo, essa nova forma, né, de relacionamento, como nós falamos, né, sociopolítico e econômico, ela é percebida como uma alternativa, assim, né? Ela está sendo estimulada, fortemente estimulada pelo mercado, também com a anuência do governo, né? Não está ainda muito claro como isso vai ficar, ainda está um pouco confuso, mas a gente percebe que está tendo uma expansão e parece que uma tendência que veio realmente para ficar. Só que desde o ano passado, olha só, como lá na Tebas antiga, não é? Nós também estamos sofrendo aqui com uma grande pestilência. E isso está mudando totalmente o nosso panorama sociopolítico e econômico, não é? Então, vamos ver se a gente consegue reverter um pouco aquilo que nós vimos lá na tragédia, não é? Como a gente pode fazer isso? Talvez o oráculo nos traga possibilidades. Olha, essas tendências podem realmente nos favorecer. Será? Não sabemos? Vamos ver, não é? O sábio agora, ele não é forçado mais a falar, né? A dar ali a letra, ele é forçado a refletir, tá certo? Como essas mudanças podem me impactar? Aquele pastor, que chega e conta a história, na verdade, agora o pastor vai nos advertir a respeito da história. Olha, já aconteceu lá atrás e não deu nada certo. Então, agora a gente vai ter que mudar o rumo da conversa, não é? A Jocasta, dessa vez, ela não se mata, não, mas ela está totalmente confusa, ainda tentando encontrar qual é aí o que está acontecendo, afinal de contas, e para onde isso vai nos levar. E o nosso Édipo, ele também não se cega, né? Ele passa a enxergar de uma outra forma e se posiciona de forma que ele possa realmente se beneficiar de todas essas mudanças que estão chegando, que vieram para ficar. Tá bom?
Bom, com isso, então, né, muito rapidamente fizemos aí as nossas analogias, e agora chegou a hora dos enigmas, aquelas perguntas que não querem calar, não é? E eu lanço para vocês. Quem vocês acreditam que sejam, no nosso mundo contemporâneo, o oráculo? Quem seria o rei Laio? Quem é a rainha Jocasta? Quem seria aquele pastor que veio confirmar a história? Quem é o rei de Corinto? Quem é a terrível esfinge? E, por fim, quem seria o Édipo? Bom, eu vou parar de compartilhar um pouquinho para a gente, então, ir em busca da resolução desses enigmas. Deixa eu dar Bom, uma Deise, olhadinha nas perguntas. Estava lá provocando o pessoal, a ver se tem perguntas, Helena. Deixa eu ver se alguém perguntou, se alguém palpitou. Eu coloquei lá, quem tem palpites? quem vocês acham que seria? Isso é um enigma, hein? Isso é um enigma. Agora, não se preocupe, ninguém será devorado se não conseguir decifrar, até porque é uma questão altamente interpretativa. Acaba que é um pouquinho rápido, né, para a gente gravar assim e fazer essa relação. Vamos ver se o pessoal responde, mas enquanto eles não respondem, Helena, eu queria que você aproveitasse, veja se você pode comentar com a gente, né? Esse paralelo, você falou das situações que se repetem, então que a gente tem essa filosofia aí do só se cresce com altos níveis de consumo, né? Que aconteceu em 29, que aconteceu em 2008, cada vez foi uma coisa, né? Que aconteceu, né? 2008 foi a questão dos subprimes da bolha imobiliária. Mas, de certa forma, está começando a acontecer um pouquinho agora também com essa questão da pandemia, né? Também estão tentando achar soluções para voltar a crescer. Então, a filosofia, de certa forma, ainda é a mesma. Como que você vê que essa alternativa das novas economias, aonde que ela já está aparecendo? Onde que você sente isso? Ok, excelente pergunta. Bom, assim, realmente a gente percebe essa questão da repetição da história. Eu escrevi sobre isso, né? Das duas crises aí, principalmente. O título do artigo era Temos memória curta para as crises. Porque, assim, praticamente os mesmos desdobramentos, a mesma conjuntura, a mesma situação, não é? O estímulo ao consumo desenfreado, o financiamento da guerra, a especulação, né? Seja através do valor das ações, seja através do valor dos imóveis, sabe? E a gente, tudo bem, tá bom, tá, em 29, né, o mercado, tal, o governo, principalmente, era uma economia totalmente desregulamentada. Então, realmente não teria, né, talvez lá muita condição de, né, evitar ou mesmo prever. Mas em 2008, não. Até porque, né, em 89, 90, já teve uma crise muito parecida. Tá certo? O mercado financeiro também quase que virou a economia toda de pernas para o ar. Então, também já se tinha ali, né, um prenúncio. E por que não se evitou? Não é? E aí a gente entra um pouco nessa questão de você não conhecer a conjuntura, de você não conhecer os enigmas da esfinge. Percebe? Que se você tivesse um mínimo de conhecimento, né, você não entraria nessa. O povo não entraria nessa, a sociedade não entraria comprando loucamente as ações, comprando loucamente os imóveis, lastreado empréstimo, não é? Empréstimo concedido através de hipoteca da própria casa. Olha que louco isso, a gente, né, analisando isso agora, não é? Mas parece, né, que há também um canto da sereia, uma certa sedução, porque, inclusive, foi uma política estimulada pelo próprio governo norte-americano, no caso, né? Sabe, olha, comprem, né? Seu imóvel vale ouro, não é? Tá certo?
Então, se você tivesse minimamente, né, um pouco de conhecimento, você ia entender que era uma bolha, assim como toda bolha, em algum momento estoura, e estoura do dia para a noite, tá certo? E pega todo mundo de roldão, acaba sendo um tsunami, sim, como foi, tá certo? Agora, o que eu vejo aí nas novas economias, né? Eu estou sentindo que existe um contrapé na questão da concentração. Porque o nosso problema, a meu ver, né, não é que não haja riqueza suficiente. Sabe? Para nós tenhamos um processo produtivo um pouco míope, porque ele ainda se baseia, né, na extração de matéria-prima, transformação, consumo e descarte, não é? Ainda é uma mentalidade que não está olhando, não está preocupada com o meio ambiente, com sustentabilidade, não é? Embora seja um modelo desse naipe, né? Ele ainda tem contribuído para a extrema concentração de riqueza. Extrema. Assim, e está cada vez mais insustentável isso, cada vez mais insustentável. O professor Dalborn, né, naquele livro que eu acho fantástico, né, A Era do Capital Improdutivo, onde ele faz uma severa crítica aí ao sistema financeiro, ele fala isso, né? Ele mostra a pirâmide, né? Que 8% da população mundial detém mais de 86% da riqueza mundial. Não dá para ser feliz desse jeito, né? Não tem nem como crescer, nem como expandir. E as novas economias, né, calcada em sociedade em rede, no avanço tecnológico e nos nossos recursos intangíveis, né, que nós vimos lá na fluxonomia, ou seja, aqueles recursos baseados no nosso conhecimento, na nossa experiência, nessa nossa rede de relacionamento. Então, isso nos permite um pouco mais de acesso, né, a questões que até 2 décadas atrás era privilégio de poucos, não é? O conhecimento hoje, você não precisa cursar uma boa faculdade para você ter acesso. A internet está aí, coalhada de boas informações. Claro, você tem que saber filtrar e tudo mais, mas processar, não é? Mas está disponível, né? Então, é aquela coisa, né, que não só está disponível, agora também está acessível, né? E isso é muito bom, porque permite, então, que pessoas, né, que há 2, 3 décadas atrás não teriam a menor condição de uma escalada social, econômica, agora consegue, percebe? Sim. Então, nós temos já relações mais baseadas em questões de confiança, não é? Em questões aí eles falam, né, tem um doutorando, né, da Universidade da Federal do Rio de Janeiro, que ele define as novas economias como aquelas relações que antes nós só fazíamos com parentes e amigos, e agora nós fazemos com estranhos, não é? Sim. Então, ele dá o exemplo do Airbnb, por exemplo, né? Você cederia um quarto da sua casa para um estranho, para hospedar um estranho? Não, mas através do Airbnb você faz isso. Você daria carona ou levaria alguém no seu carro, um total desconhecido? Não, mas através do Uber você faz isso, percebe? Você consegue então, tirar muito intermediário aí do caminho e ter acesso direto a muito mais pessoas, né? Que é a coisa da rede. Você tem acesso a mais pessoas, acesso até mesmo quando você está procurando emprego no LinkedIn, você consegue entrar direto em contato com pessoas interessantes que você nem saberia quem são antes, né? Ou para vender, enfim. Essa questão tecnologia aí, aliada, ela ajudou muito, né, Helena? Sim. A gente fala que o tripé é isso, né? A gente tem o exemplo da Wikipedia, né? Nós vimos lá no nosso curso de fluxonomia, economia em fluxo, foi muito bom, não é? Da Lala de Heisley. Que, assim, a Wikipedia, por exemplo, né? Ela só foi possível que essa enciclopédia, né, compartilhada, onde todos contribuem. Por quê? Porque a gente agora está vivendo numa sociedade em rede, porque nós temos acesso à tecnologia, e porque nós temos conhecimento, né? Experiências, expertises, que a gente pode, então, compartilhar com o resto do mundo. Olha que coisa incrível, né? Olha que coisa
E chega a ser um pouco assustador também, né? Porque a gente não consegue dimensionar que tamanho isso pode alcançar, né? E que desdobramentos isso pode ter, porque pode ir para o lado do bem, mas pode ir para o lado do não tão bem também, principalmente enquanto a gente ainda tiver aquela mentalidade do passado, né? Ou Depende seja, tudo depende do que vamos fazer com isso, né? Com essas novas oportunidades. né? Sim, né? Porque se não mudar a mentalidade, precisamos buscar sustentabilidade, tá? Mas eu não vou abrir mão do meu lucro, tá? Então, sabe, aí já começa a ficar um pouco mais complicado. Ou a gente entende que todos nós somos responsáveis e a gente pode começar por medidas mínimas, dentro de casa a gente pode, né? Na hora que você pensa, por exemplo, no teu lixo, o que você faz com ele? Né? Você reutiliza, você reaproveita, você recicla, não é? Ou não? Você descarta tudo e quer um novo, sem se importar. Né? Não, sabe? Eu tô garantida aqui. Que é bem, né, a nossa mentalidade do nosso sistema capitalista. Não é sem fazer nenhum juízo de valor. Que é um sistema que preconiza que não tem para todo mundo, tá certo? Só tem para poucos, e que, assim, vale o esforço individual. Então, por exemplo, né, se eu detenho o capital e se eu posso me assegurar, então, o resto eu vou pensar depois. E a gente sabe que não é assim, né? Nós estamos vendo aí, né, os níveis alarmantes de poluição que nós temos, né, de comprometimento com as nossas reservas naturais. A economia Donut, né, da professora Kate Hayward, ela fala isso muito claramente, né? É bom a gente já ir mudando o rumo da história desde já, porque daqui a pouco não teremos planeta, né, para esse nível de consumo e descarte desenfreado que a gente tem. Então, aquela Eu, profecia lá estava meio é, enviesada. eu ia deixar essa pergunta mais para o final, mas eu vou aproveitar que você falou da economia donut, vou colocar agora. O pessoal ainda não conseguiu dar palpite, viu? Acho que vai precisar de uma ajudinha aí, Helena. Tá, Mas ó, eu vou só repetir o enigma. Na verdade, são perguntas, né? Então, quem seria no mundo contemporâneo? O oráculo, o rei Laio, a rainha Jocasta, aquele pastor que levou o menininho lá para o rei de Corinto, o próprio rei de Corinto, a Esfinge e o Édipo. Quem são esses personagens no nosso mundo contemporâneo? vale fazer aquela brincadeira de antigamente que você ligava os pontos, você dá os pontos e aí a gente tenta ligar? Vai ficar mais fácil. Você acha Brincadeira. que é esfinge? Você acha que a esfinge dá dica? Claro que não, ela devora e, né? Ou você decifra, ou não tem conversa, entendeu? Sabe? Uhum. Então, ou você trata de decifrar. É claro que essa daqui, eu não acredito que alguém decifre. E também tem assim, gente, é uma questão interpretativa, né? Uma interpretação que eu fiz, nós podemos fazer várias outras, tá certo? O importante é a gente olhar para uma situação, olhar para uma conjuntura e, primeiro, tentar enxergá-la maior e depois tentar enxergá-la lá na frente. É essa a pegada, tá? É esse hábito que nós temos que criar, né? De olhar no entorno, de Perceber. perceber o que está acontecendo, né? De olhar mais amplo, sabe? Não é só na minha casa, é no meu bairro, na minha cidade, é no meu estado, no meu país e num contexto mundial. Como é que está rolando a economia, né, no mundo? Né? Nós temos uma economia hegemônica, sabemos, né? A norte-americana. Mas agora está surgindo uma outra, chinesa. Olha só, com um governo comunista, mas com práticas de mercado. Olha só o que está acontecendo. Como isso vai nos impactar? E já está impactando, percebe? Então, vamos olhar para isso, gente. Então, isso tem reflexo na nossa vida, do dia a dia, dentro da nossa casa? Tem, tem. Então, a gente precisa olhar. O Brasil Bom, já está um pouquinho naquela situação novamente, né? Parecida com a que a gente tinha com os Estados Unidos, já estamos aí como celeiro, né? Exportando só, é o celeiro da China, né? Só exportando
matéria-prima, grãos, coisas básicas, nada de tecnologia, nada de valor agregado, estamos na mesma situação de novo. Pois Como a é, gente está falando de história. histórias que se repetem. Pois é, pois é, pois é, pois é, né? Então, isso é bastante preocupante, mas, assim, de repente, o que nós podemos fazer? Porque, veja, Deise, assim, né, da mesma forma que agora, em 2021, nós temos uma outra forma de funcionamento econômico, se compararmos com o final do século XX, mesmo nos anos 2000, né, o nosso mundo mudou radicalmente. Então, vamos pensar em 2030, já tem agenda, inclusive, para isso, 2050, eu espero não estar mais aqui, mas, enfim, quem viver verá que será um outro mundo, um outro planeta, quem sabe, tá certo? Nessa forma de relação socioeconômica. E, claro, né, com forte impacto político, que não dá para falar de economia sem falar de política. Né? Eu vou Tá te trazer a certo? pergunta sobre a economia donut, enquanto o pessoal está tentando pensar aqui, e daí a gente já traz essa parte aí dos mistérios, né? Tá Então, o bom. que eu ia te perguntar, Helena, interessante, tem muito a ver com as coisas que você falou. A Kate, ela teve ano passado na virada sustentável, eu até te mandei essa semana esse encontro, porque eu achei muito legal, ela resume bem a teoria Donut ali, e tem muitas perguntas sendo colocadas. E nesse encontro ela conta que o Donut ele foi a base para a criação das ODS, lá na Rio Mais 20 e tal, e só que eles fizeram algumas alterações, porque o donut que ele basicamente ele mostra os limites do planeta, né? O que são aquilo? São limites de crescimento também. O planeta só pode crescer até aqui. Se ultrapassar isso, emissão de poluição, gases, uso da terra, tal, a gente está em risco de não ter mais planeta, né? Lixo, etc. Então, aqueles limites, eles foram, de certa forma, um pouco tirados das ODS quando elas foram feitas, porque a gente tinha, claro, questões políticas de vários países, e teve uma ODS que foi inclusa, pensando nos países ainda não desenvolvidos, como o Brasil, como outros tantos aí não desenvolvidos e que precisam ainda crescer para chegar num nível decente, mínimo de vida. Tem a ODS 8, acho que é 8, que ela fala da necessidade de crescimento para esses países. Só que aí tem aquela coisa da interpretação, né? Aí os países ricos falam: não, olha aqui, o DS8, eu preciso crescer mais, preciso crescer mais. E uma coisa que ela questiona é que justamente o crescimento não pode ser desenfreado, né? É que nem um adolescente, ele cresce, 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 chega uma hora que está aqui num patamar, vamos pensar aí na Europa, né? Está aqui num patamar bom de vida, e aí tem que crescer mais horizontalmente, mais qualitativamente e não tanto quantitativamente, né? Então, tem muita questão política. E uma das coisas que ela falou que eu achei muito interessante, tem muito a ver com essa história das crises e dos interesses políticos que você contou hoje. Ela falou também uma outra aula que eu assisti dela. Ela falou sobre as empresas, que a questionamento mais de base da empresa para que ela faça realmente uma mudança regenerativa dentro da empresa, com propósito, né? Que não esteja fazendo só para o inglês ver, né? Como a gente fala, é olhar também de onde vem o capital dessa empresa. Porque o que ela comenta é que, às vezes, uma pequena empresa familiar tem mais propósito, mais clareza de que quer fazer bem para o mundo do que uma grande empresa. E, principalmente, quando a empresa entra no mercado de ações, que vira esse mercado aí do qual a gente falou agora há pouco, é muito difícil, porque por mais que você tenha executivos, pessoas que querem fazer o bem para o mundo, o mercado de ações tem esse mindset, esse pensamento do crescimento. Tem que crescer, tem que crescer, tem que crescer, tem que dar lucro, tem que dar lucro, tem que dar lucro, e isso não para a roda, né? A roda não para com isso. Então, tanto que você falou aí, a impunidade dos mercados financeiros, né? Quando aconteceu em 29, você falou um pouquinho da grande, enfim, que foi tudo para o buraco, vamos dizer assim, no fim das contas o governo pagou, mas com que dinheiro? Com o dinheiro de todas as pessoas, né? Com o dinheiro da população. Fala um pouquinho sobre essa questão assim do mercado financeiro, dessa impunidade, de como isso impacta essa coisa do crescimento desenfreado. Então, eu trabalhei em banco, como eu falei, por 16 anos, né? E nessas áreas de
planejamento, controladoria, e algumas conversas ali me assustavam, no mínimo, né? Isso já tem muitos anos, mas eu vejo que a proposta, ou a política, ou as estratégias não mudaram desde então. Existe aí uma certa perversidade que, assim, né, sem fazer nenhum juízo de valores, mas nós vivemos num sistema capitalista que privilegia o capital, sabe? É claro, isso é muito nítido. Em 2007, quando eu trabalhei no Diese, eu fiz um estudo, eu fui alocada nos sindicatos bancários. Então, a gente analisava um pouco ali o resultado dos bancos, a distribuição desse resultado. E aí havia muita negociação com a chamada PLR, né, participação nos lucros e resultados. Então, o que a gente apurou ali? Né? Que quando o banco aferia seus pequenos lucros, não é? No máximo, preste atenção, no máximo 5% do lucro poderia ser distribuído para os trabalhadores, todos, né? Uma gama enorme de trabalhadores. E era considerado renda e pumba, incidia o imposto de renda. Agora, daquele mesmo lucro, no mínimo 25% poderia ou deveria ser distribuído para os acionistas, mas como o lucro já tinha sido tributado, então não incidia imposto de renda sobre os dividendos. Uau. E aí eu caí de costas, né? Ainda perguntei para o advogado, como assim? Não é o mesmo lucro? Né? Ele falou, pois é, né? Aí é a lei. O banco cumpre a lei, tá certo? Então, se via, né, que a grande massa de trabalhadores, e a gente sabe, né, que dos fatores de produção, capital e mão de obra tem o mesmo peso, sim, se mão de obra não tiver um peso ainda maior, tá certo? Só que a remuneração do fator, né, de produção, mão de obra, é muito pequena em relação à remuneração do fator de produção, capital. É discrepante, né, a distância. Então, nós vivemos um sistema que privilegia, sim, o capital. Não dá para dizer que não, tá certo? E assim mesmo ainda tem gente reclamando quando se tá se cogitando em tributar os dividendos. Pô, se tributa um salário, se tributa a participação nos lucros, tem que se tributa os aluguéis, se tributa todos os fatores de produção, o capital sai imune, juros sobre capital, né? Não tem imposto, dividendos não tem imposto. Como assim, cara pálida? Né? Então, sabe, são dois pesos e duas medidas. Infelizmente, a gente vive nesse sistema. E olha, Deise, assim, cá para nós, né? Também não sei, eu não sou oráculo, eu não, né? Não tenho como prever isso, mas, enfim, para a gente ter uma mudança expressiva, uma melhor distribuição de renda, de riqueza, de oportunidades, a gente vai ter que buscar, no mínimo, espaços alternativos dentro desse nosso sistema capitalista. Porque, assim, o sistema, ele pressupõe isso, percebe? Ele se pressupõe realmente essa predominância do capital sobre todos os demais fatores de produção. Ele pressupõe que não tem para todo mundo. A própria ciência econômica, ela é calcada na escassez. Né? Por que surgiu a ciência econômica? Porque os desejos são infinitos, mas os recursos para o atendimento dos desejos são limitados. Então, surge toda uma ciência para definir o que produzir, como produzir, para quem produzir, a que preço, quando, percebe? Para poder, então, priorizar, considerando, né, que os recursos são, né, sabemos, né, os recursos são finitos, não é? Só que, né, então, enquanto a gente estiver nesse barco, remando desse jeito, né? Eu confesso que eu vejo um pouco de dificuldade. É toda uma criação de cultura, e a gente sabe o quanto demora se criar realmente uma cultura para que isso mude. Por isso que assim eu valorizo tanto a economia solidária. O saudoso professor Paul Singer, ele falava, não, eu não quero ir contra o sistema.
Eu só quero encontrar formas alternativas dentro do sistema capitalista, né, de geração de trabalho e renda, alguma coisa que seja mais justo, né, alguma coisa que seja um pouco mais equilibrado. Tá certo? Isso que você falou é muito legal, né, Helena? Porque o Paul Singer também já é de outra época, mas ele tinha essa visão de futuro, e parece que essas pessoas com essa visão de futuro, a quantidade é cada vez maior, né? A gente até sente pelo meio que a gente anda, eu acho, um pouquinho, né? Então, nos conhecemos na fluxonomia da Lala, que já tem aí muitas pessoas com esse novo pensamento. A gente sabe da Kate, que é uma professora, Kate Haworth, da Economia Donut, uma professora lá de Oxford, e que também está espalhando isso para vários lugares do mundo. Tem várias cidades buscando entrar no donut, né, no equilíbrio entre esse equilíbrio do planeta e o equilíbrio do bem-estar das pessoas, né, que tem esses pressupostos aí. Eu estou lendo o Design de Culturas Regenerativas, do Daniel Christian Val, e ele traz muitas referências ali, que até referências que eu não conhecia. Então, é muito animador você ver que cada vez mais pessoas estão mais pensadores, mais pessoas estão pensando, falando sobre isso. Quando você estava falando, eu também me lembrei do Yuval Harari, do filósofo, que tem falado muito, né, que a gente está vivendo um dilema na humanidade. Para que tanta tecnologia? Como vamos usar tanta tecnologia? Ela pode levar, é uma bifurcação, né? A gente pode ir para a destruição e pode ir para um novo mundo muito mais humano, muito mais equilibrada. Estamos no momento de fazer uma escolha, né? E uma coisa que eu sinto, que eu acho que precisa muito mudar, é que eu acho que, de forma geral, você vê todas essas histórias que você contou, a gente se sente meio refém delas, né? Então, puxa, teve a crise, não sabia o que fazer, estourou, comprei imóvel, estourou a bolha, ou agora, nossa, poxa, o Covid, não posso fazer nada, está em crise, perdi emprego. A gente se sente muito impotente em relação à economia. E parte dessa impotência tem a ver com não conhecer a economia, com o que a gente está fazendo hoje, que é conhecendo a economia um pouco mais, né? Sim, 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 sim. Olha, isso é fundamental, é primordial, eu diria, né? É como se você fosse para um país estrangeiro e não conhecesse nada, não conhecesse a língua, não conhecesse a moeda, não conhecesse os costumes, e o pior, o que a gente constata, é que nós nascemos no país estrangeiro e continuamos não conhecendo, não é? A gente conhece muito pouco dessa conjuntura. E a professora Casey, ela fala, né, que nós somos como peixes, que não nos damos conta desse contexto molhado onde nós estamos. E eu sempre acrescento, já falei isso várias vezes, né, como peixes, alheio a essa nossa conjuntura. Então, muitas vezes a gente nada se encontra corrente, e não raro a gente morde as iscas apetitosas, né, que aparecem na nossa frente, como essas das crises que a gente viu, né, e como outras tantas que ainda estão muito presentes no nosso dia a dia. Então, a hora que você tem um pouco de consciência, um pouco de conhecimento, você parte, sim, para o consumo mais consciente. É que nem você falou, nós somos reféns dessa questão mais macro, né? Realmente, quem somos nós para combatermos isso. O próprio professor Paul Singer falava, eu não quero combater nada, eu só quero um espaçozinho aqui para praticar de uma outra forma, não é? E também a gente não sabe a força do coletivo, né? Sabe? Então, à medida que a gente consiga se articular, a gente consiga se organizar e levante, então, ou alguma resistência organizada, né, para essa concentração, esse, para mim, é o maior, né, é o maior esfinge que nós temos, o maior monstro devorador. Né? Até porque as decisões são tomadas por essa pequena cúpula que tem altos interesses em que se mantenha o status quo. Né? Então, não vai mudar, sabe? Assim, por bem, não vai mudar. Ou vai mudar porque as pessoas se mobilizam, ou vai mudar a hora que o planeta realmente colocar a língua de fora, que já está, por sinal, não é? Com níveis de poluição insustentáveis, né? Com escassez de matéria-prima, principalmente nas fontes energéticas. Então, aí o povo para e fala, bom, e agora, né? O planeta acabou, e agora? Vamos para onde? Vamos para Marte? Né? Já está tendo passeios lá em Marte, se você quiser.
Mas veja, é surreal isso, né? Então, o que a gente precisa saber? Precisa conhecer, sim. Não é árido, não é difícil, não é complicado, né? O nosso esforço está sendo nesse sentido, sabe? Olha, economia é uma ciência extremamente necessária para você entender o passado, né? Por que nós chegamos aqui, como nós vivemos agora e que nos espera o futuro, né? Porque muita coisa está mudando e ainda vai mudar. Uhum. Mas vamos lá, Bom, olha, os nossos personagens aqui, eu e o público ainda não matamos a charada dos personagens. Eu acho que você vai ter que realmente contar para a gente. Estamos aqui no mistério ainda. bom, ok. Então vamos a mais um finzinho aqui de apresentação. Eu vou compartilhar então novamente. Não é? Paramos aqui nesse ponto de inflexão, lembrando sempre que há uma interpretação, tá certo? Então é passível também de outros olhares. Mas quem poderiam ser, então, o oráculo? Será que o oráculo seria a conjuntura que nos mostra as tendências? Será que o rei Laios poderíamos identificá-lo com o mercado, com as forças de mercado? Será que a rainha Jocasta poderia ser representada pelo governo? Será que aquele pastor poderia ser identificado num contexto mais amplo, né, com os países subordinados? Será que o rei de Corinto poderia ser comparado aos países hegemônicos? Será que a esfinge seria realmente a nossa economia? E quem seria o Édipo? Seríamos nós? Vamos destrinchar um pouquinho isso, não é? O oráculo, né, a gente pode entendê-lo como uma conjuntura, agora também desde que a gente saiba interpretar, não é? E principalmente vai depender da atitude que a gente toma a partir da interpretação, não é? Se o próprio rei Laio, ao invés de mandar matar o filho, em princípio amaldiçoado, o criasse já o educando para, né, contrariar a profecia, será que o desfecho seria o mesmo? Provavelmente não, tá certo? O rei Lai, podemos comparar ao mercado, porque, veja, numa condução econômica, a gente percebe muitas essas forças do mercado tomando as decisões, inclusive decisões estratégicas. Então, nós precisamos conhecer um pouco como funciona esse reinado, não é? Como é o funcionamento. A gente percebe que é fortemente calcada nos níveis de preços. Então, a gente precisa conhecer um pouco os meandros do mercado. A rainha Jocasta seria o governo, que também interfere na economia através das suas políticas macroeconômicas. E não se iluda, essas políticas são a níveis macro, mas nos atingem sim, não é? A política fiscal através dos tributos, que nós sabemos bem o peso, tá certo? A política monetária no controle da inflação, que nós também conhecemos quais são os desdobramentos. A política cambial. Então, aí, fazendo esse meio de campo com os mercados internacionais, e nesse mundo globalizado, nós já sabemos também o quanto isso nos impacta, não é? Aquele pastor, né? Nós podemos compará-lo com os países subordinados, porque esses países eles acabam estabelecendo relações de dependência com os países hegemônicos. O pastor não sabia o que fazer com a criança. E aí ele leva, então, para quem ele acha que teria condição de lidar com a situação, que era o rei de Corinto, não é? Então, ele, como poderoso, ele, como hegemônico, ditou ali uma nova ordem mundial, tá certo? E agora, a hora que ele também se desse conta lá da profecia, se ele também agisse de uma outra forma, se ele contasse para Édipo, não é que ele era adotado, sim, que havia uma profecia, talvez o desdobramento da história também fosse outro, tá certo?
E a nossa economia esfinge, né? O que nós precisamos fazer? Nós precisamos realmente entender esses enigmas, essas charadas. E um caminho, para mim, que parece bastante plausível, é a gente conhecer o histórico, né? Ou seja, como é que nós chegamos nessa situação que nós nos encontramos, quais são as alternativas vigentes possíveis e, principalmente, quais são as tendências futuras, não é? Porque aí nós, como Édipo, talvez possamos tentar transformar essas tragédias que já vivemos no passado, quem sabe, na comédia de uma melhor distribuição de renda, de riqueza, de oportunidade. Tá certo? Bom, em princípio é isso, né? Para a gente não se delongar mais. Quem tiver mais interesse em conhecer, como eu falei, tem um artigo, são 6 vídeos, né? Onde a gente esmiuça isso com mais detalhes. Está lá no site da redesolsocial.com.br, Economia Esfinge. E o link nós também estamos deixando aqui na descrição do vídeo. Tá certo? Bom, então é isso, terminamos a nossa exposição, nosso enigma lançado, tentamos decifrar, não é? E aí, então, agora a gente abre mais uns minutinhos aí para, né, para as nossas trocas. Estou esperando aqui o pessoal mandar perguntas. Gente, mandem perguntas, aproveitem o conhecimento da Helena, que é muito amplo, né? Helena que teve aí em banco, em organizações de sindicatos, em órgãos, né? Como o DIEESE, ela falou, em economia solidária. Então, ela tem uma visão ampla aí desse mundo financeiro. Aproveitem, aproveitem, tirem as dúvidas, falem com a gente. Helena, eu estava achando que o oráculo eram as novas economias, né? Eu estava esperando alguém para salvar a gente, mas o oráculo somos nós mesmos, né? A gente tem que perceber o presente, conhecer mais de economia para que a gente seja oráculo. Não adianta jogar para o outro, né? Não, não. Você tem que olhar as tendências. Ela dita a conjuntura. Bom, é claro que se você adentrar pelo caminho da psicologia, da filosofia, a conotação ali é bem mais profunda, né? Eu confesso que eu fiquei muito impactada quando primeiro, que eu estou em contato, né, com essa trilogia lá tebana, não é? E principalmente dessa questão, que acho que é crucial, né? Tipo assim, existe o destino, né? Ou seja, né, Édipo realmente estava predestinado, não importa o que Laio fizesse, Jocasta fizesse, o rei de Corinto fizesse, não é? Ele estava predestinado a cumprir essa sina, essa maldição, né? Existem coisas muito profundas mesmo, né? Que falam que quando ele fecha os seus olhos para o mundo, né, para a matéria, ele consegue adentrar ou perceber a sua alma. Então, existem 2 Édipos, né? O Édipo antes, né, dessa tragédia, arrogante, prepotente, né? Ele vai lá e mata lá seus opositores, ele investiga, né, ameaça lá quem não o ajuda a descobrir quem é o assassino de Laio, não é? Muito prepotente. E depois, né, em Édipo e Colono, a gente já vê um Édipo mais humilde, mais submisso, né, mais já a serviço, né, da cidade. Então, é interessante, né? Eu recomendo quem tiver interesse em conhecer um pouco, porque, repito, né, uma peça que durou 2.500 anos, gente, né, precisamos realmente entrar, pelo menos saber do que se trata. Certamente tem muito conhecimento, muita metáfora ali para ser entendida também, né, Helena? Sim, sim, muito profunda. E em relação à economia, então, né, o oráculo, ele mostra as tendências, né? Então, vamos entender que isso não é determinista, não é? Não, porque o mundo sempre foi assim, que vai continuar sendo, não está sendo. A gente está percebendo vários modelos disruptivos, você mesmo já mencionou aí várias iniciativas, não é? Então, acho que é fundamental a gente estar atento, vencer a resistência, né? De que é um assunto difícil, é árido, não é para mim.
é para todo mundo, sim. É fundamental que a gente conheça. Tá Eu certo? acho uma coisa legal que você falou, né? Quando a gente fala de percepção do presente, né? Também tem a ver com aprender as lições do passado. Isso eu que trabalho com desenvolvimento pessoal, é muito importante a gente perceber de verdade as coisas para aprender com as coisas que passaram e que talvez não foram tão boas, justamente para não repeti-las, né? Isso é um conceito básico aí do autoconhecimento. E ele vale para tudo, né? Então, é como você falou, tivemos crise em 29, que tivemos crise em 2008, estamos em crise por conta do Covid mundialmente, a gente sabe que tem gente sendo mandada embora aí a rodo, aceleração da automação, tem um monte de coisas aí, a gente nem sabe todas as consequências desse momento que a gente está vivendo, e olhar esse modelo está funcionando para o mundo, né? Essa concentração louca que você falou, assim, né? De quantos por cento na mão de 8% da 8%, população detém quantos por cento da riqueza do mundo? mais de 86%. Mais de Mais de... 86%. E hoje eu recebi uma notícia falando que aumentou, a gente retrocedeu 15 anos em termos de pobreza no mundo, agora com essa história da pandemia, que aumentou muito a pobreza, né? Voltamos passos atrás. Então, esse mundo, né, esse capitalista do crescimento desenfreado está funcionando dessa forma? É um bom questionamento. Mas olha, Daisy, vai cá para nós aqui, que ninguém nos ouça. Claro, não foi todo mundo que perdeu com a crise, não. Não Então, foi. mas Teve são gente, poucos, né? os poucos, aqui os mesmos, ganharam e não ganharam pouco. Não ganharam pouco, não é? Justamente os detentores do capital, no regime que prioriza o capital, tá certo? Esses aí, basta ver, gente, assim, cá para nós, né? Sem nenhuma tendência, mas basta ver a lucratividade dos bancos, não é? Ninguém sofreu com a crise, muito pelo contrário. Né? Enquanto a gente vê aí comunidades inteiras, aqui no meu bairro mesmo, o pessoal se mobilizando, levantando recursos, oferecendo cestas básicas para as populações carentes, né? Aqueles que podem um pouco mais, tentando ajudar aqueles que realmente estão numa situação mais desastrosa. Sabe? E a gente viu o quê? Os bancos fazendo o quê? Sabe? A gente vê lá, né? Negociando lá os prazos, tá certo? Dando ali, né? Oferecendo mais empréstimo para a gente ficar mais Olha, dependente. eu concedo um empréstimo novo, uma taxinha um pouquinho mais subsidiada para pagar os anteriores, não é? E você vai contraindo empréstimo em cima de empréstimo, se endividando um pouco mais, o banco agradece penhoradamente, não é? Então, não foi todo mundo, sabe? O mundo não ficou mais pobre. Talvez diminuiu ali o nível de produção, isso com certeza, não é? Diminuiu um pouco, né, as possibilidades de desenvolvimento mesmo, né? Mas não ficou mais pobre, né? O que fez? É, Concentrou mais aí. aumentou mais a distância, na verdade, né? Foi É, contra o que a gente deseja, provavelmente, né? sim, 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 sim. Helene, Tá? esse assunto que você falou dos empréstimos aí, eu já vou dar um spoiler para quem está em casa. Daqui a 15 dias, daqui a 2 quartas-feiras, vamos ter um outro encontro desse, onde a Helena vai falar de finanças com danças e vai falar dessa questão dos empréstimos, vai falar desse impacto aí na nossa vida financeira, né? Eu acho que isso é um assunto muito desejado, Helena, você sabe, acho que todo mundo almeja liberdade financeira, né? Essa relação homem-banco, acho que é um desejo de resistência, né? A gente acaba precisando muitas vezes para poder construir, ter a nossa casa, enfim. Mas, por outro lado, existe um grande desejo de liberdade, né? Quando a gente começa a ver aquele monte de boleto crescendo e obrigações e muitas vezes até empréstimos, né? Nessa situação aí de pandemia, pelo menos eu tenho contato com muitos pequenos e médios empreendedores, todo mundo se endividou, né? E, Ah, então eu acho terrível. que isso já é um spoiler, gente. Não percam, aproveitem aí para dar uma inscrição no canal, porque aí vocês já vão ser avisados daqui a 15 dias. Vai estar também no site da Helena, no Instagram da Helena, do Receitos, para vocês saberem.
que é um assunto bem bacana, mas eu queria, Helena, que você fizesse uma conexão aí bem clara para a gente de por que é importante a gente entender de economia para a nossa vida privada, para a nossa vida particular, para os nossos pequenos negócios. Eu vi que a Simone está aí, a Simone que é professora, que fez teu curso, inclusive. Eu vi que a Joelma está aí, a Joelma que também é fluxonomista, que é interessada na questão da sustentabilidade. Então, fala assim para esse público como é que é esse link, né? A gente já falou um pouquinho, mas bem claramente, como é que é esse link? Bom, como eu falei, né, como eu trabalhei muitos anos em banco, então, sabe, o exemplo que, para mim, assim, fica muito, muito claro, é um pouco, já que você tocou nas finanças, e já que também nós vamos falar disso, né, na nossa trilogia Economia com Analogia, estamos falando do Édipo hoje, vamos falar das finanças com dança, a gente entra um pouco mais nisso. E o último episódio será as viagens de Gulliver na economia, não é? Que foi o que baseou, então, o meu livro, o meu curso. Falando nisso, eu também tenho um brinde aqui, Opa, tá vamos certo? falar já já. Mas responde primeiro, aí a gente já É. conta para o pessoal Bom, do. então, assim, o que acontece? Quando você conhece a regra do jogo, fica mais fácil você jogar com as cartas assim um pouco mais direcionadas, entendeu? Então, por exemplo, eu vou dar o exemplo do banco, que, né, para mim é muito clássico. Né? A gente é muito estimulada a consumir os produtos financeiros, não é? Então, mesmo nós que temos lá o nosso dinheirinho aplicado, sempre somos estimulados, então, a contratar outros produtos. Né? Eu me lembro que teve uma época em que assim, eu tinha lá meu dinheirinho aplicado e a minha gerente, muito polida, eu escrevi sobre isso, inclusive, ela me ligava, como vai a vida e tudo mais. Vem aqui tomar um cafezinho, né? Precisamos conversar. Olha, escuta, nós temos aqui uma conta garantida, que é a tua cara. Não é apenas 4% ao mês, não é? E aí é bom, a gente nunca sabe quando vai precisar. Aí eu falava para ela, mas, né, dona gerenta, né? Eu tenho dinheirinho aplicado que está me rendendo 0,7% ao mês e ainda tem tributo sobre o rendimento. Ai, que coisa, não é? Então, por que cargas d'água eu iria pegar uma conta garantida com 4% ao mês? Não, é que tem gente que não gosta de mexer, quer deixar o seu fundo preservado, não é? E tem aplicações também que você tem prazo, você não pode resgatar em qualquer momento. Então, para você se garantir, não é? A gente está disponibilizando isso para você. E aí a gente ficava pensando, eu não acredito que eu estou escutando isso, Você está né? ganhando 0,7 de um lado e perdendo 4% do outro, né? Não faz E sentido nenhum. pagando 4%. Sim. Aí depois eu recebi essa proposta várias vezes. E aí ainda teve um gerente que me ligou, misericórdia, falando que as taxas, né, me oferecendo, sei lá o que produto, que as taxas estavam muito atrativas, porque o empréstimo, né, uma linha de financiamento, porque os juros era só 9%, quando a Selic estava em 14%, já tem alguns anos. Né? Eu falei, você está mangando de eu, não está? Você está tirando uma, né? Você não está falando sério comigo. E ele ficou tão desconcertado que eu acho que ele não sabia do que ele estava falando, porque ele estava comparando 9% ao mês com 14% ao ano, entendeu? Querendo me convencer que a taxa de empréstimo estava mais baixa do que a taxa Selic, que é a taxa referencial aí da economia, não é? Então, eu preciso saber como é esse funcionamento. Agora, o que é a Selic? Como é que isso funciona? Quando a Selic sobe, isso é bom, isso é ruim? Está na hora de consumir quando a Selic sobe ou não? Né? É melhor eu guardar aqui o meu rico dinheirinho? É melhor eu poupar para comprar à vista depois? Ou não? Vale a pena. Agora nós estamos num momento econômico que vale a pena, então, eu já antecipar as minhas compras. Tá certo? É melhor comprar ou é melhor alugar?
Então, acho que é bom eu saber também quais são as condições de um e de outro, porque muitas das coisas que a gente compra, às vezes a gente pode alugar, sim, ou trocar através de um clube de trocas, percebe? Então, a hora que fala, né, poxa, agora existe uma política macroeconômica que vai, então, controlar, né, a política fiscal. Agora nós vamos, né, exercer aí a política fiscal, porque nós estamos, né, com superávit primário, porém com déficit nominal. E aí você fala, oh, meu Deus, do que ele está falando? Não é? Você arranca seus cabelos. A E aí sensação que dá, Helena, quando a gente não sabe, é você já desliga, né? Você fala assim, ai, não estou entendendo nada, você já desliga. Então, eu imagino também que quem vai ler o caderno de economia, quando começa a ler essas coisas e não entende, já desliga, já fala, ah, isso não é para mim, deixa para lá. isso é coisa para especialista, isso não vai me atingir. Mas vai, gente, sabe? Quando se fala que precisa de ajuste fiscal, não tenha nenhuma dúvida, é você que vai pagar a conta, né? Porque pode aumentar tributo, sim, não é? Então, você precisa entender, né, que como o governo funciona, ele tem arrecadação através dos impostos e ele tem gastos, tá certo? Quando os gastos são mais elevados do que a arrecadação, não tem conversa, né? Cria-se um rombo. Ele entra em dívida, ele contrata dos bancos, ele tem que pagar juros, ele tem que pagar essas dívidas, tá certo? Então, o que ele faz? Ele pode, uma das políticas é justamente aumentar a tributação. Então, eu preciso estar esperto com isso, né? Sabe, se vai aumentar a tributação sobre o consumo, por exemplo, eu já vou consumir antes, né? Eu não quero pagar o imposto lá na frente que eu posso evitar agora, percebe? Então, são coisas práticas, né, de caráter aí mais imediato, que se você entende um pouco a conjuntura, você consegue redirecionar as suas decisões, sabe? E olha, não vamos nos iludir, a gente toma decisão em cima do econômico, sim, toma, sabe? Consciente ou inconscientemente. A gente escolhe a nossa carreira com base no econômico, né? Quanta gente não quer seguir uma carreira mais leve, mais vocacionada, né? Eu quero ser bailarino, por exemplo, né? Mas a família já fala, mas olha, você não vai viver do balé, você não vai viver Posso da te falar isso dança. de Você precisa... carteirinha, né? Trabalho com orientação profissional e vejo os nossos jovens de hoje em dia ainda querendo seguir aquelas profissões que têm fama de ser as que melhor pagam, né? A grande maioria, ao invés de seguir a vocação. É assim, gente, sabe? Então, todas as decisões da carreira, do lugar onde a gente mora, onde a gente vai passar as férias, tá certo? Eu lembro que eu trabalhei na última fundação que eu trabalhei, nós tínhamos lá o Vale Refeição. O Vale Refeição, assim, que mal dava para o sanduíche. E tinha pessoas que almoçavam tanto que cabia no Vale Refeição. Almoço, gente. Sabe, a refeição, que é o que vai manter a sua energia, a sua saúde, o seu bem-estar, né? Então, ela dimensionava a refeição no tamanho do vale-refeição, não é? Priorizando, então, o econômico, o financeiro, em detrimento da própria saúde. É surreal, gente. Então, a gente faz isso, tá? A gente faz isso, sim. Né? Vai atrás da promoção, vai atrás do desconto, perde um tempão pesquisando, procurando, barganhando, não é para achar um precinho assim um pouco mais camarada, mas na hora de entrar nos financiamentos, não questiona a taxa de juros, que é o preço do dinheiro, né? Então Custo vai do lá dinheiro. parcelando, paga um absurdo de taxa de juros. Ah, mas a parcela, a prestação cabe no meu bolso, então está tudo certo. Não importa se eu estou pagando 5, 10, 15, 20% ao mês, não é? Num financiamento, desde que a prestação caiba no meu bolso. É paradoxal, não é? Então, a gente faz isso. Então, assim, eu recomendo fortemente que você se interesse, sim, pelos assuntos econômicos, pelos assuntos financeiros. Helena, e que soluções você tem para a gente, né? Eu sei que você gosta de falar de uma forma muito acessível, muito simples. Como que a gente pode se aprofundar na economia, nas finanças? O que você tem para oferecer aí para mim e para esse público que está em casa? E o desconto, já que você falou de desconto, a gente quer. Ah, tá bom, vou aproveitar para fazer o meu jabá, então, não é?
Bom, eu escrevi 2 livros, né, Economias Colaborativas, em 2019. Em 2020, eu escrevi o Ponte entre a economia tradicional e as novas economias, baseado, então, nessa minha experiência, né, no meu caminhar aí pelas várias formas de economia. E eu escrevi na forma também de uma analogia, porque eu gosto muito. Então, eu fiz uma analogia com as viagens de Gulliver na economia. Né? O Gulliver... Gente, tem muita gente que não sabe da história do Gulliver, porque eu falo como é, quem, né? Gulliver é marca de brinquedo? Não, não é. Também é, mas não é esse. Né? Uma obra clássica de Jonathan Swift, escrita em 1726, ele faz uma crítica severa à sociedade europeia na época, mas hoje ela é considerada uma história infantil, porque é a história de um náufrago, né, que ao naufragar, ele vai aportando em várias ilhas, e cada ilha ele tem, então, uma cultura, uma situação diferente. Primeiro uma ilha dos anões, depois na ilha dos gigantes, depois na ilha dos sábios, né, dos filósofos, depois na ilha do povo que vive no passado, e por fim, né, não por fim, mas enfim, na ilha onde os cavalos são governantes e os homens é que são as bestas de carga, né? Muito interessante. É um Né? daqueles livros que parece de criança, mas não é nada de criança, né? É outra Não, coisa. Uhum. ele faz críticas assim, e a hora que você conhece mais profundamente a obra, é incrível. E é incrível como atual também, né? Bom, mas enfim. Então, eu fiquei pensando, bom, para a gente conhecer a economia de um jeito mais lúdico, mais simples, nada melhor do que a gente contar uma história, né? Então, a gente cria um personagem, né? O Samuel Gulliver, o Lemuel, Gulliver vira o Samuel Gulliver, que tem um primo economista, claro, né? Que o aconselha, então, a conhecer a economia, porque ele quer expandir, ele é um empreendedor, ele quer expandir os seus negócios, mas ele Uhum. está muito inseguro com toda a turbulência aí da economia. Então, esse primo recomenda que ele faça uma viagem longa, ele vai lá para um arquipélago bem distante, e ele visita, então, várias ilhas, e cada ilha, então, tem uma prática econômica distinta, e também um forte arcabouço aí na política, né? Uhum. Então, a gente vê, sim, as questões da economia tradicional, vê também as questões da economia subordinada, da economia hegemônica, que isso é uma questão forte no contexto mundial. A gente vê as questões da economia solidária, não é? Uma ilha lá que é como Mondragón na Espanha, funciona basicamente através de cooperativas e práticas solidárias. E uma ilha, então, que já pratica as tendências das novas economias. Então, ele volta realmente transformado, porque agora ele consegue entender essa história que aconteceu, esse contexto e as tendências de mudança que, né, vemos aí pela frente. Não é? Eu me empolguei tanto com o livro que eu acabei criando um curso também online, não é? Um sonho antigo, antigo, desde a época que surgiu a internet, eu já tenho esse sonho. Aliás, antes, né? Quando eu tive um programa na TV São Caetano, eu já quis fazer uma minissérie também, mas aí era com fita de vídeo, né? Era uma coisa já mais Olha que complicada. denunciidade, olha lá. Não, eu estou aqui na flor da idade ainda, né? Poxa, não é? Mas assim, eu sou da época antes da internet, não é? Então, eu fiz já programas educativos, né? Fiz uma parceria com a Universidade de São Francisco para a gente fazer, então, esse programa, né? Já através de fita de vídeo, com determinados capítulos e tudo mais, com analogias. Mas aí depois veio a internet e o programa ficou, né? Realmente não conseguiu sobreviver a essa mudança, essa onda, né, de mudança. Tá certo? Então, mas agora, né, com a internet, a vontade, né, voltou a florar, mas eu nunca tive a oportunidade de transformar esse sonho em realidade, ou seja, de criar um conteúdo para ser disseminado à distância, aproveitando, então, essa tendência, como eu falei, da sociedade em rede, dos meus recursos intangíveis, da minha experiência e das tecnologias.
né? Então, lancei o livro, lancei o curso também. E aí, o brinde que eu falei, né? Quem tiver interesse, obviamente, não é? Nós estamos dando aí 25% de desconto no curso. E essa, assim, sem querer provocar escassez, né? Mas realmente isso tem um tempo limitado, que vai durar o tempo da trilogia da economia com analogia, que começa hoje, dia 14 de julho, e vai, então, até dia 13 de agosto, que é o dia do economista, né? Então, de 14 de julho a 13 de agosto, vai estar vigente esse cupom de desconto de 25%. Então, quem tiver Para que todos interesse, nós possamos ser um pouquinho economistas, né, Helena? Até o dia do economista. eu recomendo. No site tem todas as coordenadas da rede social, seja do livro, a resenha do livro, as coordenadas do curso, está no Hotmart. E quem quiser, então, se valer do desconto, o cupom se chama Ponte 25, né, que é a ponte entre as economias, tal, então é Ponte 25, tudo maiúsculo, tudo junto. Então, com esse cupom, até dia 13 de agosto, é possível esse desconto dos 25%. Tá Para certo? facilitar para o pessoal de casa, né? Porque tem gente que assistiu ao vivo, tem gente que vai assistir depois. Eu vou colocar esses dados lá no nosso texto, tá? Vou colocar o link do artigo completo, porque tem um artigo completo que fala dessa analogia de hoje, com a história do Édipo Rei, com vários videozinhos explicativos, que também eu sei que esse conteúdo ele é um conteúdo mais denso, esse de hoje, ele é mais denso do que os outros, eu acho. Então, ele é bacana de olhar lá nos videozinhos que está mais explicado, com calma, você pode voltar, você pode ler, acho que é bem bacana. E vou colocar também essas informações que você deu, do desconto, da validade, do teu site, para o pessoal poder entrar, vou colocar os links lá também, para ficar bem tranquilo. E queria que você contasse, que eu sei que além do livro, que você já falou, e do curso, que são baseados na história do Gulliver, que você vai contar no nosso último episódio aqui da minissérie, mas você também faz uma consultoria e um coaching na área de finanças, né, Helena? Conta para o pessoal de casa, para quem quiser aí uma ajuda, um socorro. Quem precisa de um socorro? Aí a extensão do jabá. Né? Sim, claro, sim, eu sou coach também, né? Eu até fico meio assim, porque eu sei que, infelizmente, né, a prática do coach ele está um pouco denegrida, né, por conta aí, né, de inundação do mercado, né, de pessoas às vezes não tão qualificadas, mas enfim, né, também sim, consultoria e coach ou mentoria, se for o caso, mas na parte de planejamento e finanças, né? Eu trabalhei muito tempo na área de planejamento, né? Depois estendi isso para o terceiro setor, estendi isso também para a economia solidária. Essa coisa do planejar, do se apropriar, do colocar no papel, né? É fundamental para você ter realmente essa percepção e poder, então, analisar, estudar aí as suas alternativas. Aliás, gente, é assim que a economia funciona, tá? O que é a economia? A gente observa um contexto, retira ali um pedacinho dela, analisa, faz algumas hipóteses, vê o que dá certo, o que dá errado, e depois volta com a proposta para ser implementada. Né? É claro que algumas coisas realmente acontecem, outras nem tanto, não é? Há quem diga maldosamente que economista é aquele que explica no dia seguinte por que não deu certo a medida do dia anterior, tá certo? Mas isso são as más línguas que falam, não é bem assim. Mas eu acho que isso que é um fascinante no estudo da ciência econômica, é você ter esse olhar macro, abrangente, né? Você não olha só o teu umbigo, você olha todo o sistema do organismo, você vê as tendências, você vê os padrões, inclusive, e você vê os ciclos que se repetem, tá certo? Então, você abre, é como se você pegasse, a gente tivesse a viseira, né? E você abrisse, né? Isso de uma forma assim, exponencial. Por isso eu gosto tanto. E eu acho que o planejamento, né? A hora que você para olhar aquilo, para pensar nisso, não é? Muitas vezes até calcado na sua experiência passada, mas lembrando que o passado não necessariamente se replica no futuro, então você consegue ampliar esse olhar.
né? É como se como a gente viu na fluxonomia, como se você colocasse outras lentes, mas não no óculos pequenininho, um óculos bem grandão, assim, né? Que te permitisse realmente olhar mais longe, enxergar mais longe, E né? eu acho que colocar atenção mesmo nesse assunto, né, Helena? Que às vezes é um assunto que a gente foge, não gosta, já lá na adolescência se traumatizou com os números e não põe assunto. A minha experiência com isso é que quando a gente deixa de pôr atenção nisso, a gente também, às vezes, deixa um problema crescer, né? Deixa o problema que poderia ser solucionado no começo virar uma coisa enorme, né? Virar uma pedra gigante, assim. Então, eu acho que é um assunto para a gente realmente olhar, e um dado aí que eu trago até das pesquisas que eu faço sobre o futuro do trabalho, né, o futuro dos estudantes do século XXI, o letramento financeiro e econômico deveria ser parte do currículo, quer dizer, todo jovem deveria ter esse letramento mesmo, né? Essas coisas que você está ensinando aí para a gente, aí acima dos 40, 50, 60, enfim, a gente deveria ter aprendido lá com os 16 anos, de repente. Enfim, é a nossa realidade hoje, precisamos aprender ainda, né? Para que a gente tenha essa liberdade maior, para que a gente tenha melhores condições de vida e de tudo, né? Porque economia e finanças influenciam em tudo na vida, né? Sabe bem isso quem já teve uma crise financeira e isso impacta em todos os setores da vida, né? E olha, desde nunca é tarde para aprender, né? Você, por exemplo, trabalha com o futuro do trabalho, né? Está na cara que muitos né, das atuais profissões não vai ter mais, gente, né? Assim como a gente vê grandes empresas, né? Eu acho que a Kodak ali é um ícone, né? A grande empresa Kodak que não se atualizou, líder mundial na questão de filmes, né, de fotografia, de vídeos e tudo mais, não se atualizou e perdeu o bonde da história, né? Quebrou, despencou assintosamente, não é? No mercado que já estava bem mais ágil, bem mais à frente. Então, é claro, né, que assim como as grandes empresas, grandes corporações também estão perdendo espaço, também as atividades estão perdendo, né, e vão perder, né? Então, realmente, essa questão da gente olhar de uma maneira mais profunda, né, essa questão do que nos conecta, do que é essencial para a gente, para a vida, né? Do que é efetivo e do que é especulativo, do que é ilusão, não é? A ilusão do ganho fácil, a ilusão de um enriquecimento ou de um ganho que, sabe, que a gente paga caro para ter. Né? Nós trocamos, né? O Mujica ele fala, né? O ex-presidente lá do Uruguai, nós trocamos o nosso tempo por dinheiro. Né? O tempo é o único ativo que a gente não consegue repor. Né? Então, a hora que a gente começa a ponderar essas questões, né? E agora a gente está vendo um pouco o reflexo disso, a gente está descobrindo que a gente pode trabalhar de casa, sabe? Eu preciso mesmo morar lá né, num centro de cidade, tumultuado, poluído, cheio de Custo alto, trânsito, né? Ou né? eu não, inclusive, isso está tendo um reflexo agora no preço dos imóveis, né? A gente Muita está gente vendo saiu isso. de São Paulo, né? Conheço muita Sim, gente, muitos sim. amigos. Né? Bairros, então, que tinham os imóveis supervalorizados, agora os preços estão caindo. E esse interior, principalmente esse interior aos arredores aí das grandes capitais, estão tendo seus imóveis mais valorizados, porque a gente está percebendo que não precisa trabalhar, não precisa morar pertinho do trabalho, poder morar longe e ter a mesma eficiência, com conforto, com bem-estar, com qualidade de vida, né? Então, esses padrões realmente estão mudando, Deise. A gente tem que estar ligado nisso, né? Não dá para fazer que nem a Maria Clara falou, né? O avestruz, que enfia a cabeça dentro do buraco e fala, não, deixa passar Me essa deixa onda. aqui. Eu não sei se vai ser um tsunami, uma marolinha, mas deixa passar, eu vou ficar quietinho aqui no meu buraquinho, porque a gente já viu que essa postura já derrubou muitas empresas e pode derrubar muita gente também. É, verdade. Helena, muita gratidão pelo conteúdo precioso que você entregou. A gente teve aí um público fiel para querendo saber de economia aqui que ficou do começo ao fim com a gente.
colocaram os comentários, apesar deles não terem dado os palpites, mas eles colocaram vários comentários aqui, ótimo conteúdo, ótimas reflexões, parabéns e gratidão, e estejam com a gente aí nos próximos, que vão ser muito legais, estou ansiosa pelo próximo aí, que é finanças com danças. A Helena vai trazer a analogia de finanças com danças daqui a 15 dias, é dia 28, né, Helena? 28 de julho. Isso, e aí a isso. gente tem no dia 11 de agosto, certo? Onze de Depois de agosto. 2 quartas-feiras, a gente tem essa história aí, essa analogia do Gulliver que ela contou hoje, que é o Gulliver, né? Na história dela, mas que faz essa analogia entre os vários tipos de economia e que é a base da história, tanto do livro como do curso que ela falou para a gente agora há pouco. Então, Helena, muita gratidão por estar aqui no Receitas para Ser Feliz, nessa minissérie especial que você chamou aí de Economia com Analogia e que está trazendo conhecimento sobre finanças e economia para o pessoal de casa, essa parceria que a gente está. Agradeço muito e vou te esperar aqui daqui a 15 dias para a gente trazer mais conteúdo para o pessoal, 14 dias, exatamente. Sim, né? Daqui a 2 quartas-feiras. Bom, eu que agradeço a oportunidade, agradeço as pessoas. Infelizmente, daqui onde eu estou, eu não consegui ver o chat, queria tanto, Eu vou né? passar ele para você, fica tranquilo. Ele fica Ah, gravado, ok. mas eu te passo também. Ah, ok, eu te agradeço. Eu gostaria bastante aí de ter acompanhado, né, minimamente. Mas, enfim, depois a gente vê, mas eu já agradeço antecipadamente nessa audiência, essa força, né, que essas pessoas, que eu acredito que sejam pessoas queridas e interessadas, deram aí a nossa iniciativa. Tá certo? Bom, eu me despeço, então, né? Boa noite a todos, e também me coloco à disposição. Qualquer questão, através da rede social, do site da rede social, também tem lá o canal de contato, né? Então, pode ali me mandar um e-mail através do site, que também eu teria o maior prazer em responder e dedimir aí qualquer dúvida, né, que tenha ficado. E recomendo que leia lá, que dê uma olhadinha no artigo da Economia Esfinge, né, como eu te falei, né, tem um pequeno artigo, e os 6 vídeos, então, a gente explica cada passo, né, e lá a gente aprofunda nas analogias. Recomendo que você dê uma passeadinha por lá, tá certo? Isso aí. Muita gratidão. Vamos deixar todos os links aqui embaixo dessa gravação para que fique fácil, né, sobre as coisas que a gente falou durante essa live. Vamos deixar as datas das próximas já e os links do YouTube para facilitar também. E continue acompanhando aqui o nosso canal, que sempre tem novidades, sempre tem assuntos aí ligados a essa transição de mundo que a gente está vivendo. Gratidão, pessoal, e até já. Até mais. Um abraço.